O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Três coisas a liturgia, caríssimos irmãos e irmãs, nos recomendam neste período muito precioso, período mais forte de todo o ano litúrgico, 40 dias, Quaresma, que nos prepara para a Páscoa. É a oração, o jejum e a caridade. Nestes dias, a liturgia aproveita das leituras para frisar e recomendar com uma certa insistência o primeiro ato importante que nós temos de fazer, a oração. Ontem, quem se lembra, a liturgia nos recomendou a oração que Jesus ensinou aos apóstolos, aquele que nós conhecemos como Pai Nosso, que é uma maneira nova de rezar, de se relacionar com Deus, porque a oração é relacionamento com Deus. E hoje continua a mesma apresentação de Jesus com o Evangelho que acabamos de ouvir. O que importa na oração é que nós rezemos com a atitude que Jesus nos ensinou, que Ele usava. E a maneira como Jesus usava impressionou os apóstolos. Ensina a nós também rezar, como disseram. Ensina a nós também a rezar assim, que nós sabemos rezar, mas não rezamos assim como o Senhor reza. Ensina a nós também. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Esta página do Evangelho de São Mateus, do capítulo 7, que continua a página de ontem do Pai Nosso, é quase um aprofundamento, uma riqueza mais sobre o sentido da oração. Qual é a palavra-chave? Diria que sintetiza todo o pensamento de Jesus. Eu diria a palavra confiança, a confiança em Deus. Não o Deus como nós somos acostumados a considerá-lo
um Deus muito distante da gente, um Deus todo-poderoso, diria assustador. E nós temos quase medo dele, de nos aproximar dele, que de verdade existe entre Deus e Criador e nós, criaturas frágeis, uma distância infinita. Mas com tudo isto, Jesus elimina esta distância. Primeiro, porque Ele mesmo, Deus do céu, não digo encurtou a distância, mas anulou, porque Ele se tornou um de nós. O céu veio na terra, para que a terra ganhe o céu. E Jesus é a presença visível de Deus, que para nós é muito distante, assustador, mas que para Jesus o Deus é o Pai dele. Então, o Deus que nos assusta é um Pai, mas não um Pai como nós muitas vezes consideramos nosso Pai, que é sempre meio durão a respeito de nossa mãe, por exemplo. A gente, desde criança, quando queria pedir alguma coisa, ia com a mãe, não ia direto com o pai. O pai é sempre aquela forma de autoridade que quase inspira um certo temor. Mas a gente de criança, mamãe, preciso um tênis novo, etc. Vi na loja, etc. Tá? E vai com seu pai. Não, se a senhora vai pedir a ele. E a mãe encurta esta distância. É um fato psicológico, que nós também agimos assim. Jesus, sabedor disto, Ele que criou o nosso coração, então Ele quer que nós nos dirigimos a Deus com aquela confiança filial com que Jesus se dirigia ao Pai dele. O Deus que Jesus nos apresenta, esta, diria, a mais bela revelação que Jesus fez, o Deus que Jesus nos apresenta, além de ser o Pai dele, mas é um Pai, diria, maternal, um Pai atencioso. Não só que Ele se dispõe a atender os nossos pedidos, mas é Ele mesmo que gosta de ser invocado. É Ele mesmo até que coloca no nosso coração o desejo, a vontade de conversar com Ele, de pedir a Ele. Qualquer oração que nós fizermos com toda sinceridade e confiança, esta oração é eficaz e eficiente também. Por quê? Porque é Ele mesmo, através do Espírito Santo, que coloca em nós esta vontade de conversar com nosso Deus como Pai. Não é obra nossa. É Jesus que nos comunica o Espírito Santo, sobretudo a nós que somos filhos e filhas de Deus pelo batismo. O Espírito Santo, Ele que é o autor da nossa autêntica oração. Quando nós queremos rezar, não como Jesus ensinou, mas como nós queremos, nós podemos falhar. Por quê? Não rezemos no Espírito Santo. Rezemos com a nossa vontade, a nossa fraqueza, a nossa teimosia, nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso jeito de não ser como filhos, mas quase exigente, como pessoas que têm direito. Uma das formas que nos demonstra, nos convence que não é uma oração válida como o Espírito Santo gostaria, é quando a pessoa pede a Deus quase com prepotência, transformando Deus, que é Pai, numa máquina, como hoje em dia, na nossa modernidade,
tem nos aeroportos, em vários lugares públicos, tem aquelas máquinas para distribuir talvez um cafezinho já pronto, uma brioche, um bombom aí. A gente bota a moedinha, aperta o botão, plum, sai o que eu estou pedindo, que escolhi. Já tudo pronto. E nós muitas vezes transformamos Deus, que é Pai, que é vivo, como uma máquina. Eu preciso disto, então vou lá, faço a minha oração mecanicamente, sem colocar muitas vezes o coração, quase com exigência, aperto a Deus e Ele tem de me dar o que estou pedindo. Está obrigado. Se por acaso Ele não me atender, então Ele não presta. Aí vou consultar um pajé, uma mãe de santo, uma macumba, na candomblé, no espiritismo. Esta oração não vale nada. Não é oração do Espírito Santo, é oração do meu orgulho, da minha teimosia, da minha soberba. É uma oração minha, puramente humana, mecânica, que não age, não produz nada. Aí parece que Deus fez o surdo, não quis ouvir a minha oração. Deus ouve tudo, escuta sempre, mas eu que coloquei uma barreira, não coloquei o Espírito de Deus que me comunica com Deus e proibiu, atrapalhou a mesma oração. Daí voltamos àquilo que dissemos no início. Precisa rezar no Espírito Santo. O Espírito Santo é a máxima confiança. Nossa Senhora era clássica nesta forma de oração. Para ela, Deus é o Pai bondoso, que Ele sabe muito bem o que nós precisamos, como o Filho dela nos ensinou esta manhã com o Evangelho de São Mateus. E quando eu peço a Deus com este Espírito Santo, com esta humildade, com minha confiança, e Deus não me atende, mentira. Deus me atende, mas me atende como Pai, não como Deus todo-poderoso, assustador. Me atende como Pai. Como faz o Pai? O Pai me dá o que Ele mais sábio do que eu, sabe o que de verdade eu preciso. Então Deus me dá a graça, com certeza, mas na maneira e no tempo de que eu preciso, não como estou pedindo, que às vezes eu não tenho a noção certa do que preciso e quanto preciso e em que quantidade preciso. Deus sabe disto. Deixemos então a Ele a iniciativa de proporcionar a resposta dEle, a graça dEle, na maneira que Ele acha melhor, que é sempre a melhor maneira. Exemplo clássico. Jesus, na horta de Getsemani, como homem, Jesus, como nós sentimos, sentiu medo, quase horror, da paixão que estava se aproximando. O esforço foi tão grande que suou sangue Jesus, mas pediu ao Pai: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Jesus pediu no Espírito Santo que o Pai lhe poupasse a paixão e a morte cruel. E diz São Paulo, e a carta aos Hebreus, Deus escutou a palavra, o pedido de Jesus. Como escutou se Ele foi torturado, sofreu toda a paixão e depois morreu? Mas a palavra de Deus diz: Deus escutou e atendeu o pedido do próprio Filho. Como? O escutou e atendeu na medida que o Pai achou melhor para Jesus mesmo. É verdade, foi torturado e morreu, mas 3 dias deste sofrimento passou e Ele, Deus Pai, o ressuscitou. Ele deu não só
uma humanidade que ficou poupada daquele sofrimento da paixão, mas uma humanidade gloriosíssima, na plenitude total da felicidade, da saúde eterna. Esta foi a resposta do Pai. Respondeu 3 dias depois, quase 3 dias depois. Respondeu à maneira dele, a maneira de pai que ama o próprio filho. Aguentou ele mesmo o sofrimento do filho, porque na sabedoria dele sabia que aquele sofrimento era necessário para salvar toda a humanidade, e que, como fruto desta paixão, deste sofrimento até a morte cruel de Jesus, a ressurreição compensou numa maneira infinita, muito mais além daquilo que Jesus pedia. Este é um jeito de agir de Deus. Nós então voltemos sempre à mesma atitude, confiança em Deus como Pai. E dizia João Paulo I, o Papa, dizia: Deus não é só Pai, também Mãe. Então dirigimos a Ele com aquela confiança de uma criança que conversa com a própria mãe, que substitui e interpreta a vontade do Pai, para que sejamos sempre sucedidos, acrescentando em qualquer outro pedido que Jesus nos ensinou com o exemplo na horta de Getsemani. Pai, afaste de mim, porém se faça a tua vontade. Jesus sabia muito bem: se faça a tua vontade, que é sempre melhor do que o nosso pedido de criaturas frágeis, e nem sempre temos o conhecimento total daquilo que de verdade precisa. Peçamos sempre, seremos sempre atendidos, mas acrescentando sempre: Pai, se faça a tua vontade. E esta vontade é muito melhor do que a nossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.